Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos com mais uma videoaula aqui sobre sistema de ignição. E nós vamos falar especificamente agora sobre bobina de ignição. O que é a bobina, para que ela serve, né? E como fazer os testes na bobina, tá? Nós estamos com o material preparado aqui, ok? E o nosso quadro aqui nós vamos apresentar para vocês de uma forma bem simples, tá? A intenção nossa é realmente passar o conteúdo para vocês e vocês entenderem como funciona o sistema e como testar, ok? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos entender o que é a bobina. A bobina é um transformador. Então a bobina é formada por o transformador é formado por duas bobinas, ok? Uma bobina que chama primária e uma bobina que chama secundária. A primária é a que entra a baixa voltagem, no nosso caso aqui 12 volts. E aqui vai sair, nós sabemos, se eu energizar, se eu jogar um positivo e um negativo nessa bobina, né? E quando eu desligo ela, quando eu corto, no caso nós vamos trabalhar com corte do negativo, quando eu tiro o negativo, ó, energizei, tirei o negativo, ela passa uma alta, se a bobina secundária for maior do que a primária, vai sair uma alta voltagem. Então, bobina primária, no caso nosso aqui, o sistema de ignição, a bobina, ele é responsável por gerar a alta voltagem. Como é que funciona isso? Entra 12 volts e sai na secundária alta voltagem, em torno de, no mínimo 5.000 volts até 20.000 volts, ok? Então, o sistema funciona dessa forma. Então, bobina primária, bobina secundária. Entra 12 volts, sai alta voltagem lá para as velas de ignição, ok? Então, nós temos a bobina primária e a bobina secundária. Então, nós temos que testar se a bobina primária está boa, se a bobina secundária está boa também. É isso que nós vamos testar aqui nas nossas bobinas aqui, nos nossos transformadores. Então, nós sabemos que isso é um transformador. No caso, transforma 12 volts em alta voltagem, ok? Então vamos lá, como é que funciona aqui. Vou explicar de forma bem simples como é que funciona o nosso sistema aqui, ó. Eu tenho aqui a bobina primária e a bobina secundária, ok? Então eu tenho aqui, se eu energizar a minha bobina, ó, um positivo, quando eu ligo a chave, chega um positivo, ok? Um positivo na bobina primária, ok? E o pino 31, no caso, é o negativo, que é pulsante. Então, quem controla isso hoje é o módulo. O módulo vai ficar ligando e desligando isso aqui, ó. Então, quando eu fecho esse contato, energiza a bobina. Quando eu desligo esse contato, né, ele gera alta voltagem na secundária e vai alta voltagem lá para a vela de ignição. Ok? Então, vamos ver como é que é esse diagrama elétrico aqui na bobina. Então, eu tenho uma bobina aqui, as primeiras bobinas que surgiram, tá? Nós temos aqui, ó, o pino positivo, que é um positivo do tipo 15, ok? Tá vendo aí, ó? Positivo tipo 15, que é aquele positivo lá que a gente mostrou, ok? Tá vendo? Vou pegar ela aqui para ficar mais fácil pra gente, ok? Tá vendo aí, ó? Um positivo, o positivo 15 é esse positivo aí que eu tô na bobina primária. E o negativo, tá vendo, ó? Tá escrito, né, o pino 1 aqui, ó. No caso que esse demonstra o pino 1, ou às vezes coloca pino 1 negativo, ok? Ou 31. Então, o 31 negativo. Então, o que acontece? Quando eu ligo a chave, vai chegar um positivo aqui no pino 15. Aí o módulo vai ficar enviando pulsos negativos aqui, ó. Quando ele liga e desliga. Quando ele ligou, na hora que ele desliga, gera uma alta voltagem aqui no secundário. Então, aqui é as bobinas primária, que é essa bobina aí, tá vendo, ó? A bobina primária, ok? E aqui é a bobina secundária, tá vendo? Ó, o negativo aqui, ó. O negativo com essa torre aqui é o secundário, ok? Então aqui é o diagrama elétrico dessa bobina comum aqui, certo? Então, como é que eu faço o teste dessa bobina aqui? Vamos lá, me ajuda aqui, Wilton. O Wilton está fazendo curso com a gente aqui, ele vai ajudar. Primeiramente, eu tenho que medir a resistência da primária. Então, a resistência, como é que eu vou fazer? Vou pegar o meu multímetro na escala de resistência e colocar aqui no pino
15 e no pino negativo. Aí eu vou medir a resistência dessa bobina. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar na escala de 200 ohms, que eu já sei isso. Vamos colocar aqui na escala de 200 ohms, certo? Como a gente já conhece, tá vendo? Filma bem aqui, ó. Tá vendo? Escala de 200 ohms, certo? E vamos medir aqui qual é o valor, ok? Ele vai mostrar aí como é que mede. E vamos ver qual que vai ser o valor. Isso, garoto. Ó, e firma. Isso, deu 4,1 ohms. Então deu 4, a resistência dessa bobina é 4 ohms. Então eu vou lá nas especificações e verifico se é realmente esse valor. Então eu vou na escala de 20K, ok? Eu já mudo, eu quero medir agora a secundária, a resistência da bobina secundária, que é essa aqui, ó. Então eu vou pegar o negativo aqui e aqui, certo? Aí eu vou estar medindo a resistência dessa bobina. Eu medi a resistência dessa. Calma aí, eu tô meio... Vamos focar direitinho aqui. Aí, ó, pra não criar confusão, o vídeo não ficar ruim, tá? Então, eu coloquei no pino 15 e no 31 para medir a resistência dessa bobina, ok? Agora, eu quero medir a secundária. A secundária eu vou pôr aqui no negativo e pôr aqui na torre. Aí eu vou estar medindo a resistência dessa bobina aqui, ok? Da secundária. As duas tem que estar perfeita. Então eu vou colocar aqui no pino negativo, certo? E lá na torre. Na escala de 20K. Não podemos esquecer, tá vendo? Isso. Vamos confirmar aqui, ó, tá vendo? Tá na escala de 20K. Coloca lá na torre, lá dentro. Isso, garoto. E vamos ver o valor que deu. Vai dar uma raspadinha, porque às vezes está dando mau contato. Isso. Vai. Tá dando mau contato. Isso. 7,30K ohms. Então, vamos anotar os valores que deu aqui. Olha só. Opa, desculpa aí que eu tô filmando meio ruim. Ó, vamos a resistência